Durante a Revolução Francesa, Marat, o revolucionário, disse que Montesquieu era o homem do século. Agora, não sei se vocês todos sabem, mas a Revolução Francesa acabou por destruir a nobreza na França, muitos nobres foram guilhotinados. Se o sistema do Montesquieu fosse colocado em prática, isso ia resultar num favorecimento, num fortalecimento da nobreza. Como é que fica então, se o Montesquieu era um nobre e o seu sistema favoreceria a nobreza, como é que ele foi apropriado durante a Revolução Francesa por pessoas que queriam o fim da nobreza? Um dos grandes estudiosos do Montesquieu, um francês, um filósofo francês chamado Althusser, dizia que Montesquieu era o exemplo perfeito de um paradoxo da posteridade. Um pensador que quer fazer uma coisa, mas será apropriado de maneiras absolutamente distintas. Quer um outro exemplo? Você pega qualquer livro didático que você tem no Brasil e o pessoal atribui a Montesquieu a ideia de separação de poderes. Só que o Althusser e vários intérpretes do Montesquieu dizem que é errado você atribuir a Montesquieu a ideia de separar poderes, que não é isso que está lá no espírito das leis. Então, percebam que existe um enigma, um problema, uma questão Montesquieu. Então vamos falar hoje sobre esse grande pensador, muito conhecido por todos, e que também aparece em provas, Enem, vestibulares. Vamos lá. Charles-Louis de Secondat, o futuro Barão de Montesquieu. Como vocês percebem já pelo nome, é alguém que veio da nobreza. A família de Montesquieu era uma família da nobreza de toga, da nobreza togada. O que é a nobreza de toga ou a nobreza togada? Pessoas que originalmente haviam comprado o título de nobreza, muitas vezes advindos da camada dos comerciantes, da camada de mercadores, enfim. A nobreza de toga era um setor da nobreza que em muitos casos vinha da burguesia, e essa era a família do Montesquieu. Então, uma nobreza que é uma nobreza togada. O Montesquieu nasceu no castelo de La Brède, tá? Que fica na região de Bordeaux, na França. Apareceu aí no mapa para vocês a região de Bordeaux, para quem não sabe onde fica. E essa região de Bordeaux era uma região rica, produtora de vinho, e a própria família do Montesquieu estava ligada ao comércio de vinho. Aliás, Montesquieu chegou a escrever textos contra a regulação do comércio de vinho por parte da coroa, tá? Em Bordeaux, como em várias regiões da França, você tinha um parlamento. Às vezes vocês não aprendem isso na escola. Às vezes na escola parece que só tem parlamento na Inglaterra. Na Inglaterra, você tem um parlamento que é para todo o território, para todo o reino. Na França, você tinha os parlamentos locais. E você tinha o parlamento de Bordeaux, onde depois o próprio Montesquieu irá atuar. O parlamento de Bordeaux, controlado pela nobreza da região, em vários momentos fará resistência às ações mais centralizadoras vindas da coroa. Então esse é o contexto. É um homem da nobreza togada, da nobreza de toga, de uma região que é a região de Bordeaux, uma região produtora de vinhos, uma região tradicionalmente resistente à coroa e, por último, uma região de tradição protestante. A própria esposa do Montesquieu será uma calvinista. A coroa Bourbon, na época quando Montesquieu nasce em 1689. Quando Montesquieu nasce, o rei é Luís XIV, depois você tem o Luís XV. Então, a coroa Bourbon é uma coroa católica, uma região tradicionalmente protestante. Então você já vê que é um contexto bastante interessante. Como era comum nos membros da nobreza da época, o Montesquieu estudou na Universidade de Bordeaux, estudou leis. Depois, ele se forma, ele ganha seu diploma em 1708, aí o Montesquieu se desloca para Paris. Ele passa a estudar leis também em Paris, até que o pai do Montesquieu morre no ano de 1713. Nesse momento, Montesquieu volta para Bordeaux para assumir o castelo, para assumir as suas terras herdadas da sua família de nobres. O Montesquieu, nesse momento, se casa com a Jeanne de Lartigue, uma calvinista famosa, conhecida lá na região. Ele se casa com uma mulher calvinista e o Montesquieu, como um nobre de Bordeaux, passa a integrar o parlamento de Bordeaux, que, como eu estava falando para vocês, se constitui num centro de resistência, atuou muitas vezes como um centro de resistência por parte da nobreza contra ações centralizadoras vindas da coroa, tá? Além de ser um membro do parlamento, além de atuar no parlamento de Bordeaux, o Montesquieu também vai atuar nas academias. No século XVIII, na França, estão pululando, estão crescendo várias e várias academias, salões locais, que eram centros onde membros, geralmente de uma elite, se encontravam para discutir textos, para discutir ciência, para discutir as obras de Descartes,
para discutir as obras de Newton, nessas academias, nesses salões, nesses espaços da França do século XVIII, é que se desenvolverá o pensamento iluminista, do qual Montesquieu, como vocês sabem, é conhecido como um nome importante. Estávamos falando então que Montesquieu volta, de Paris para Bordeaux em 1713, e é nesse momento que ele começa a trabalhar no seu primeiro texto famoso, no seu primeiro texto conhecido. Tem outros textos antes também, mas esse é o primeiro texto que deu uma certa fama a Montesquieu, que é uma novela chamada de Cartas Persas, que é um texto genial. Eu recomendo a leitura para quem gosta desse tipo de texto. Qual que é a grande genialidade das Cartas Persas do Montesquieu? Ele inverte um gênero famoso na Europa do século XVIII, que é o gênero da narrativa de viagem. O que eram as narrativas de viagem? Todo mundo conhece, por exemplo, a história de Robinson Crusoe, ou Robinson Crusoe, como se fala no Brasil. A história do Robinson Crusoe é um homem europeu que vai viajar e vai conhecer outros territórios, e aí ele vai ficar numa ilha, todo mundo sabe isso. O Montesquieu inverte. Em vez de falar de europeus em outros lugares, nas cartas persas ele fala de homens da região da Pérsia que estavam visitando a Europa. Em vez de ser, então, o olhar europeu sobre o costume dos outros, ele tenta fazer uma novela falando sobre os outros pensando a respeito da Europa. Então não deixa de ser uma forma de pensar, repensar e criticar o mundo de sua época. Você tem esse personagem, o tirano, Uzbek, que aparece lá e que viaja por esses territórios. Então, deixo como recomendação de leitura a importância desse texto, essa inversão que ele faz. Eu quero destacar um ponto desse texto muito legal, que é a questão do suicídio. O Montesquieu começa a trabalhar o suicídio de uma maneira um tanto distinta da maneira que era dominante em sua época. A maioria das pessoas na época do Montesquieu pensavam o suicídio como um pecado, condenavam o suicídio. O suicida, às vezes, não podia nem ser enterrado no mesmo cemitério que os outros. O Montesquieu diz, lá nas Cartas Persas, que o suicídio talvez não seja algo que deva ser punido. Por quê? E aí ele usa dois argumentos. Do ponto de vista da natureza, não faz nenhuma diferença se a gente viveu 10, 20 ou 70 anos. A natureza existe aí há bastante tempo, há milhões e milhões e milhões de anos. A nossa vida, do ponto de vista da natureza, é ínfima. Dure ela 5, 10 ou 100 anos. Mesmo se durasse 200, ainda seria muito pouco. Do ponto de vista da natureza, o nosso suicídio não faz nenhuma diferença. Além disso, o governo não pode punir a família dos suicidas, porque era uma coisa que acontecia na França na época. Se um homem da sua família se suicidava, a família toda pagava por isso. O Montesquieu diz, a gente só deve obediência ao governo enquanto nós estivermos vivos. Quer dizer, as leis só dizem respeito aos vivos. A partir do momento que a gente morre, não devemos mais obediência às leis. A lei é uma coisa feita para os vivos, diz Montesquieu. Portanto, não faz nenhum sentido punir a família das pessoas que se mataram. Tá? Essa é mais uma das importâncias desse texto fundamental do Montesquieu. E por trás disso, há uma coisa que ele está fazendo. Ele está dizendo que as leis têm a ver com os vivos, com a vida humana, com a vida em sociedade, e não exatamente com as coisas divinas. Vamos continuar. Bom, depois da publicação das Cartas Persas, o Montesquieu começa cada vez mais a ficar conhecido. Ele vai voltar a morar em Paris, e ele será admitido pela Academia de Paris. Tá? E aí vem uma fama crescente desse pensador. As fontes, os textos da época mostram que o Montesquieu deve ter aproveitado bem a vida dos salões e a galantearia que rolava nos salões de Paris, como mostra, por exemplo, as relações entre Montesquieu e a Madame du Deffand. Ele parece que aproveitou bastante. O Montesquieu, então, começa a circular por entre os literatos, por entre os pensadores do mundo parisiense. E ele faz uma série de viagens também, e ele chega a residir 2 anos na Inglaterra, que foi algo muito importante para ele conhecer o sistema político inglês, conhecer o parlamentarismo inglês. Isso influenciará muito Montesquieu e o seu pensamento. Bom, na década de 1730, ele lança uma segunda grande obra. Tem várias outras obras pequenas. A primeira grande obra, as Cartas Persas. Na década de 1730, ele lança uma segunda grande obra, que é uma história de Roma, a sua consideração sobre a grandeza e o declínio do Império Romano. É uma história de Roma, mas é aquilo que a gente pode chamar, uma coisa bem forte no século XVIII, de uma história filosófica. Não é uma história que busca ser linear. É uma história cheia de indas e vindas,
cheia de lições. Nessa obra, ele busca entender as causas gerais da decadência da República Romana, da ascensão do Império Romano. Por exemplo, ele vai dizer nessa obra, Montesquieu, que a causa da decadência da República Romana e da ascensão do Império Romano foi o fortalecimento dos generais. Montesquieu vai colocar que com o exército cada vez mais forte, as pessoas ficam cada vez menos livres, pois estão cada vez mais subjugadas à espada. Depois ele criticará a própria estrutura de um império. Ora, quando Montesquieu está escrevendo isso, ele está criticando o Império Espanhol, ele está criticando o regime dos Bourbon, ele está dizendo uma ideia cara a Montesquieu, que é a ideia de que impérios não valem a pena nem economicamente, de que impérios não valem a pena nem do ponto de vista do lucro, que o livre comércio é muito mais interessante que as guerras. Essa é uma ideia cara ao Montesquieu, que se o mundo fosse conectado pelo livre comércio, se todas as nações pudessem trocar, as guerras diminuiriam. Tá? Isso foi uma ideia forte do Montesquieu, que vai influenciar as próximas gerações de iluministas. O Adam Smith, sobre o qual já temos um vídeo aqui, reproduz isso do Montesquieu, mas não apenas o Adam Smith, várias outras pessoas também. Então ele escreve essa sua história filosófica sobre a grandeza e a queda dos romanos, a história de Roma, e essa história tem uma influência muito grande na época e na posteridade. Falamos então que Montesquieu nasceu no ano de 1689. É no ano de 1748 que ele vai lançar a sua obra-prima, que ele publica aquele que é o seu principal livro, um livro que é lido em praticamente todos os cursos de ciências humanas no mundo. Um livro chamado O Espírito das Leis. E esse livro, muito famoso hoje, teve sucesso imediato. Tá? Em pouco tempo, em poucos meses após a sua publicação, você já tinha 22 edições circulando pela Europa. Então foi um livro de sucesso imediato. Se vocês abrirem O Espírito das Leis, o Montesquieu abre com uma frase do romano Ovídio. A frase é uma prole sem mãe, filhos sem mães. Quer dizer, quando ele fala que o seu livro é um filho sem mãe, o que Montesquieu está ressaltando? Ele está ressaltando o que ele entende ser uma originalidade do seu próprio livro, uma originalidade do seu próprio tema. O próprio Montesquieu via o seu livro assim e nós hoje damos razão a ele. Claro que não é um livro que sai do nada, claro que é um livro que tem influências, mas, sem dúvida, é um marco. Um dos grandes marcos na história do pensamento jurídico, filosófico, legal, enfim. Logo no começo do livro, o Montesquieu diz que é preciso ler sem preconceitos. Preconceito é uma palavra que era muito usada no iluminismo no século XVIII. Mas o que o Montesquieu entendia por preconceito? Preconceito para Montesquieu não é, como é hoje para a gente, uma coisa que nos torna ignorante das coisas. Preconceito para Montesquieu é algo que nos torna ignorantes de nós mesmos. Quer dizer, os preconceitos são as coisas que nos impedem de nós entendermos a nós próprios, conhecermos a nós mesmos. É preciso se livrar desse preconceito e entrar no seu livro para compreendê-lo. Ou pelo menos era isso que dizia o Barão de Montesquieu. Bom, primeira coisa, o livro do Montesquieu não é um livro sobre as leis. É um livro sobre o espírito dessas leis. Mas, bom, o que é para Montesquieu uma lei? O que são as leis? Vamos ler a definição que ele apresenta no seu livro. Diz Montesquieu, as leis, no seu sentido mais amplo, são relações necessárias que derivam da natureza das coisas. E, nesse sentido, todos os seres têm as suas leis. Quer dizer, nessa passagem que vocês estão vendo aí, o que ele está dizendo é que as leis estão em todo o universo. Não é só o homem, é todo o universo que é regido por leis, e essas leis podem ser desvendadas pelo ser humano, como fez o Newton. Essas leis expressam a natureza e a razão das coisas. Então existe, por um lado, as leis da natureza, que na visão de Montesquieu, como também na visão de Newton, ele está sendo influenciado por Newton aqui, como também na visão de Newton, são leis feitas por Deus. Então existe na natureza a lei da gravidade. E o Montesquieu diz, a lei da gravidade, sendo uma lei instituída por Deus, é uma lei perfeita, que torna o universo organizado, que
que torna o universo autônomo. Então as leis da natureza, elas se encaixam perfeitamente na própria natureza. As leis da natureza, como elas são de Deus, elas são perfeitas e, portanto, elas causam uma harmonia necessária em todo o cosmos. Agora, o ser humano também faz leis. Se existem as leis da natureza, que são as leis de Deus, existem as leis positivas, que são as leis criadas pelo homem, são as leis criadas pelo ser humano. Como o ser humano não é Deus, o ser humano é imperfeito, o ser humano é falho, o ser humano erra. Portanto, é normal que as leis positivas, as leis do homem, também sejam falhas, também errem, também se enganem. O que o ser humano precisa fazer é se espelhar nas leis de Deus o máximo que for possível e fazer com que as leis positivas também derivem da natureza das coisas. Então, quer dizer, assim como as leis da natureza se adaptam perfeitamente à natureza, as leis positivas, as leis que o ser humano cria, elas têm que se adaptar à sociedade, à cultura, ao clima. Então, aquele que faz leis tem que conhecer muito bem a sociedade para a qual ele legisla. O que o Montesquieu está dizendo aqui é que as leis não são, ou melhor, não devem ser fruto do arbítrio, fruto da vontade daquele que faz as leis. Não! As leis têm que se adaptar ao contexto no qual elas querem ser aplicadas. O contexto climático, né, no século XVIII as pessoas acreditavam muito na coisa do clima e tal. No contexto territorial, social, político, histórico, as leis têm que se adaptar à sociedade. Isso é uma lição até os dias de hoje. Né? Quantas vezes a gente não vê gente aqui no Brasil querendo importar leis da Europa ou dos Estados Unidos e aplicar como se aqui fosse a mesma sociedade? Mas, queridos, são sociedades completamente diferentes. É isso que o Montesquieu está dizendo. As leis têm que ter a ver com o lugar no qual essas leis são aplicadas. Assim como as leis de Deus se adaptam à natureza, as leis criadas pelo homem têm que se adaptar às sociedades na qual elas estão sendo aplicadas. Então veja, esse é o espírito das leis. Quer dizer, a relação das leis com esse contexto no qual estamos aplicando estas leis. Por isso que esse é o tema do livro do Montesquieu, as relações das leis com as coisas, com o mundo. Aliás, quando você estuda esse tema na escola, não sei se vocês já perceberam, vocês falam assim, o Rousseau, um contratualista, Hobbes, um contratualista, mas o Montesquieu não está se enquadrando aí no contratualismo, não é? Bom, o Althusser, aquele intérprete do Montesquieu que eu falei para vocês no comecinho da aula, o Althusser diz que o Montesquieu não é contratualista exatamente pelos motivos que eu estava falando agora. Para Montesquieu, a sociedade não nasce a partir de um contrato. A sociedade nasce a partir de um conjunto de coisas. Que coisas são essas? A história, o clima, as tradições, a política, os costumes, enfim, até um outro grande filósofo, que eu gosto muito, que eu uso nas minhas aulas bastante, um filósofo do século XX chamado Cassirer. O Cassirer, filósofo alemão, diz que o Montesquieu criou uma teoria compreensiva da sociedade. Como assim compreensiva? Para Montesquieu, não existe uma parte da sociedade que é mais importante que as outras. Quer dizer, para Montesquieu, não tem essa coisa de a economia determina o resto, a luta de classes determina o resto. Não! Para Montesquieu, a sociedade é um conjunto de coisas que se influenciam reciprocamente. E não tem uma que é motor das outras. Não tem uma que determina as outras. Então a sociedade é composta por clima, cultura, tradições, costumes, sistemas políticos, comércio, economia. E aquele que vai fazer as leis tem que conhecer tudo isso para fazer leis que se adequem melhor a esse espírito dos povos. Bom, aí começamos a entrar nas partes mais famosas do espírito das leis do Montesquieu. Há um momento que o Montesquieu recorre à teoria política clássica, a teoria política de Aristóteles, a teoria política de Políbio, só que o Montesquieu dá sua cara a essa teoria política. Né? Montesquieu fala que existem 3 tipos de governo. Existe a república, existe a monarquia e existe o despotismo. Bom, professor, mas esse tipo de classificação já estava em Aristóteles. A diferença é que a classificação de Montesquieu não diz apenas quem governa, se é um, se é pouco, se é muitos. Diz também, a classificação do Montesquieu diz também o ethos, o caráter,
a ética dos governos. Como assim, professor? Está confuso. Então, por exemplo, o que é para Montesquieu a República? A República para Montesquieu é um governo onde a maior parte do povo, ou todo o povo, governa. Só que não é apenas isso. O Montesquieu diz que para uma república sobreviver, para uma república ser bem-sucedida, ele está pensando na República de Roma, que é para ele uma grande referência, para a república sobreviver, é necessário que as pessoas tenham um ethos. Qual ethos? O respeito ao bem comum. Que as pessoas saibam colocar a coisa pública à frente dos seus interesses individuais. Para uma república sobreviver, é preciso que haja uma ética, vamos dizer assim, bem difundida entre a população. A ética do respeito ao coletivo, a ética do respeito à coisa pública, em uma palavra, a virtude. A república é o governo movido pela virtude. Para Montesquieu, é preciso que numa república tomemos cuidado com os excessos. Como a maior parte do povo, ou todo o povo, participa de alguma maneira do governo, é preciso que tomemos cuidado para que a república não vire uma tirania da multidão, um despotismo da maioria. Nós já estudamos aqui no Se Liga, temos um vídeo aqui no Se Liga sobre o Tocqueville. O Tocqueville era um grande admirador do Montesquieu. E o Tocqueville vai desenvolver bastante essa ideia. Bom, para Montesquieu, a república existiu um dia em Roma, mas seria impossível de ser ressuscitada. Olha só, as pessoas vão fazer do Montesquieu um antecessor das revoluções, mas ele próprio, Montesquieu, acreditava que qualquer coisa parecida com uma república ou com uma democracia seria impossível na atualidade. Para Montesquieu, a república só é possível em territórios muito pequenos. Para Montesquieu, a sua própria época é a época da monarquia. E o que é a monarquia para Montesquieu? Então, o primeiro tipo de governo é a república, o segundo tipo de governo é a monarquia. Para Montesquieu, a monarquia é um governo onde há um rei, mas este rei não pode fazer tudo. Este rei tem limites. Esses limites podem ser colocados na lei, mas são colocados sobretudo pela nobreza. Tá? Para Montesquieu, o que move a república é a virtude. O que move a monarquia é a honra. O que é a honra? É cada um saber a sua posição. Cada um respeitar a posição dos outros. Por isso que para Montesquieu é muito importante que a nobreza exista para que a nobreza freie o despotismo dos reis, como ele acreditava que ele próprio fazia no parlamento de Bordeaux, lembra? Então, o governo que ele diz ser o governo mais adequado à sua época é uma monarquia limitada. Para ele, monarquia é limitada sempre. Se não é limitada, não é monarquia, é despotismo. A gente já chega lá. Então, para Montesquieu, o melhor governo para a sua época é uma monarquia na qual o rei seja limitado pelas leis e seja limitado para a nobreza. É por isso que ele diz que numa monarquia, uma frase de Montesquieu, não há rei sem nobreza e não há nobreza sem rei. E a monarquia sobrevive se as pessoas tiverem honra. A república sobrevive se as pessoas respeitarem o bem comum. A monarquia sobrevive se as pessoas respeitarem a posição uma das outras. Os dois governos são desejáveis. Para Montesquieu, a república em territórios pequenos, a monarquia em territórios médios. Agora, existe um governo que para Montesquieu é o governo ruim. É o governo errado, é o governo que nós temos que evitar, que é o despotismo. O despotismo, diferente da monarquia, é quando o déspota, o líder, governa sem freios, governa sem limites, tem todos os poderes. O que move o despotismo? O que move a república é a virtude, a valorização do bem comum. O que move a monarquia é a honra, o respeito às posições uns dos outros. O que move o despotismo é o medo. O Montesquieu diz que existe um bom medo, tá? Que é o peur, né? Que é um medo bom, que é o medo que a gente tem, por exemplo, de sofrer um acidente, né? Então eu tô lá andando, eu vejo um precipício, eu tenho medo de chegar perto de um precipício. Esse é o bom medo, o peur, né? Em francês tem essas distinções. Agora, quando ele vai falar do medo ruim, ele usa uma outra palavra, que é a palavra crainte, tá? O medo ruim, esse crainte, é o quê? É aquele medo que nos impede de fazer coisas que não seriam problemas. Então não é aquele medo de desrespeitar uma lei que seria boa para as pessoas. Não. É um medo que nos impede de fazer coisas porque temos medo de ser punidos por um soberano que não é limitado por leis. Tá? Para Montesquieu, era isso que acontecia na Espanha. Para Montesquieu, era isso que acontecia no mundo do Oriente.
e Montesquieu tinha medo que a monarquia Bourbon estivesse caminhando para um despotismo. Um governo regido pelo medo, no qual um governa sem nenhum limite. Ora, as propostas de Montesquieu têm como objetivo fundamental frear o despotismo para garantir a liberdade. Perceba que em nenhum momento o Montesquieu está dizendo que a culpa dos nossos problemas ou a solução para os nossos problemas são ações individuais, não é? Em nenhum momento ele está falando que são indivíduos. Em todos os momentos ele está pensando em estruturas políticas, sociais, mentais, é o medo social, é o despotismo, são as tradições. É por isso que um grande sociólogo francês, o Raymond Aron, um grande sociólogo do século passado, disse que o Montesquieu é um dos grandes, se não o grande, fundador da sociologia, porque ele já está pensando em tipos, em formas, em maneiras, em influências sociais na sociedade, nas coisas, em nós. É claro que tem coisas do Montesquieu que pra gente hoje pareceriam um tanto quanto bizarras, né? Por exemplo, Montesquieu chega a dizer que países quentes são países que tornam as pessoas mais preguiçosas, portanto mais favoráveis, mais suscetíveis ao despotismo. Tá? Ele também fala que aqui na América do Sul o calor é tão forte que o nosso líquido cerebral é derretido e assim o nosso raciocínio de nós, sul-americanos, é inferior. Né? Então é claro que o Montesquieu, como homem de seu tempo, não deixa de ter várias passagens racistas, etnocêntricas, eurocêntricas, com a maior parte dos pensadores europeus desse período e também de outros períodos. Né? Aí chegamos então nas partes mais importantes e mais famosas da obra do Montesquieu, que é o momento no qual Montesquieu mostra uma simpatia pela Inglaterra, pela estrutura política, pelo regime misto, como se dizia na época, da Inglaterra, onde há um rei, mas esse rei é limitado por um parlamento onde há uma Câmara dos Lords e uma Câmara dos Comuns, tá? Que hoje a gente chamaria de Senado e Câmara dos Deputados. O Montesquieu mostra uma simpatia por esse tipo de governo. Então a primeira coisa a dizer para vocês é, o Montesquieu, já disse isso hoje, mas vou repetir, não é um defensor da democracia. Aliás, quase nenhum iluminista, são poucas exceções, quase nenhum iluminista defende a democracia. O próprio Rousseau, que às vezes é associado à democracia, porque de fato ele vai ser muito lido dessa maneira, o próprio Rousseau tem cartas no qual ele desconfia se é possível aplicar a democracia na prática. Mas bom, então ele é um defensor de uma monarquia constitucional, de uma monarquia limitada. E para o Montesquieu, a grande coisa da política é que a gente tenha moderação. Tá? Hoje em dia, a gente vê moderação, uma pessoa moderada, como uma pessoa frágil, fraca, que não tem coragem de se assumir. O Montesquieu pensa o inverso disso. Montesquieu pensa que o principal valor, a principal virtude política é a moderação. E como chegamos na moderação? Aí vamos ler então agora a passagem mais famosa do livro. Vai aparecer aí para vocês. Diz Montesquieu: todo homem que tem o poder é tentado a abusar dele. Então todo mundo que tem algum poder é tentado a abusar desse poder. Seja um rei, seja um síndico de condomínio. Qualquer poder o homem quer esbanjar, usar ao máximo. Bom, continuando no texto. Aí diz Montesquieu: portanto é preciso que pela disposição das coisas o poder freie o poder. Veja, é por isso que Althusser, é por isso que eu, nas minhas aulas na Universidade de Brasília, quando eu trabalho Montesquieu, é por isso que a gente fala que o Montesquieu não é o teórico da separação de poderes. O que ele está falando aqui é o inverso. O que ele está falando aqui é que a gente tem que ter 3 poderes e esses poderes têm que se vigiar mutuamente. Tá? Não é separação, é interconexão, é intercambiação, é que estes 3 poderes se vigiem mutuamente, se freiem mutuamente para que nós tenhamos a moderação. Então, na visão de Montesquieu, a gente tem que ter um rei, que é o poder executivo. O poder judiciário, por sua vez, tem que estar nas mãos da nobreza. E, em terceiro lugar, temos que ter um poder legislativo. O legislativo está dividido entre a nobreza, que fica na Câmara Alta, e a população um pouco mais abastada, a população que tem a propriedade, a população masculina e a população que seja alfabetizada. Esta população está representada na Câmara Baixa. Então veja, é preciso que haja um rei, poder executivo, uma nobreza, poder judiciário, e uma nobreza no legislativo, que ela compartilha esse legislativo com setores do povo. Mas povo aqui são apenas homens,
alfabetizados com alguma renda, que é uma quantidade muito pequena de franceses naquele momento. Esta é a separação de poderes de Montesquieu. Por que não é separação? Porque para ele o executivo tem que vigiar o legislativo. O executivo, por exemplo, pode fazer vetos. E até hoje a gente tem isso, não é? O legislativo propõe uma lei, o presidente do Brasil pode vetar esta lei, mas aí o legislativo pode rebater e desvetar, enfim. A gente pode depois falar, a gente tem vídeos da Renata aqui que a Renata explica bonitinho isso, os vídeos de educação política da minha grande amiga Renata. Mas o que eu quero dizer para vocês aqui é que não é uma separação, como todos os estudiosos de Montesquieu dizem. São poderes que se vigiam, que se freiam, e este freio mútuo é o que gera a moderação, é o que evita ao máximo, na visão do Montesquieu, a corrupção. E eu quero deixar claro para vocês que o Montesquieu está fazendo duas coisas ao dizer, né? A gente tem isso. O que o filósofo está fazendo ao dizer isso? Ele está fazendo duas coisas. Primeiro, o Montesquieu é cristão, muito cristão, mas ele está se opondo a uma visão cristã de mundo quando ele está dizendo que o que freia a corrupção não são os bons costumes, a fé, uma pessoa dedicada. O grande freio à corrupção, para Montesquieu, é um sistema político moderado, onde haja vigilância entre os poderes, onde ninguém tenha muitos poderes, onde as potências possam se frear. Então, para ele, o freio à corrupção não está nas ações individuais. O freio à corrupção está num sistema justo. Aí porque o Montesquieu é um dos fundadores da sociologia. E uma segunda coisa, para Montesquieu, o que é a liberdade? A liberdade para Montesquieu não é o que garante a felicidade. Tá? Só que é uma condição para a felicidade. Quer dizer, nem todos aqueles que são livres serão felizes, mas para ser feliz genuinamente, a liberdade é uma condição. Então, a liberdade é uma condição para a felicidade. E o que garante a liberdade? A liberdade é garantida por um sistema político justo que nos proteja tanto do despotismo dos reis quanto do despotismo das massas, da população. Então, para sermos livres, é preciso que estejamos protegidos de um despotismo que vem de cima e vem de baixo. Claro que ele é um nobre, para ele o povo é baixo. Tá? É preciso que estejamos protegidos do duplo despotismo, do Estado e da própria população, e só com isso garantiremos alguma liberdade. Bom, Montesquieu escreveu O Espírito das Leis na década de 1740. Pouco tempo depois, em 1755, o Montesquieu pega um resfriado e o Montesquieu morre. Dos grandes iluministas que vocês conhecem, apenas um compareceu no enterro do Montesquieu, que foi o Diderot. Mas, de qualquer maneira, o Montesquieu morre em 1755 e a geração de iluministas que vem depois dele, Voltaire, Diderot, Adam Smith, serão todos muito tributários do Montesquieu. Serão todos muito admiradores da obra do Montesquieu. Tem uma liberal de Harvard, que morreu há pouco tempo, chamada Judith Sclair, que eu gosto muito, acho uma grande pensadora, e ela diz que o Montesquieu é um nome importante para a história do liberalismo. É claro que a palavra liberalismo não existia no século XVIII. A palavra liberalismo foi inventada na década de 1820, no século XIX. Então Montesquieu não era liberal, nem Adam Smith, nem Locke, porque essa palavra não existia. Mas ela, Judith Sclair, vê em Montesquieu um pensamento que depois será uma das bases do liberalismo. Outro, um historiador que eu gosto muito e uso também nas minhas aulas na UNB, é o Aurelian Crayuto, tá? Não confunde com o Kratos lá do videogame. Mas o Crayuto é um historiador do presente, norte-americano, que tem uma ideia muito importante sobre a importância da moderação na política. Tá? Ele diz que hoje a gente tende a ver a pessoa moderada como uma pessoa fraca, frágil, que não se posiciona, como vocês dizem na internet, um isentão, não é assim que vocês falam? E bom, o Crayuto diz que na verdade a gente tem que mudar isso. A gente tem que começar a entender, a enxergar o valor da moderação. Bom, eu quero que vocês digam aí embaixo se vocês concordam com essa visão. E mais importante, se vocês concordam com a Judith Sclair, com o Crayuto, que o Montesquieu ainda tem algo a nos ensinar nos dias de hoje. Tá? O que o Montesquieu tem a ensinar para os brasileiros do século XXI? Ele tem algo? Tá? Eu acho que tem, senão eu não estaria gravando essa aula aqui. Escreve aí pra gente embaixo, que a gente vai ler com muito prazer, como a gente sempre faz. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.